A cada 4 anos, nós temos uma decisão e uma missão muito importante. Uma decisão que, de fato, pode colocar o nosso país, no caso o Brasil, a passos largos para a prosperidade, para um destino próspero, ou a passos largos para a destruição, para um destino muito caótico. Essa decisão que a cada 4 anos somos intitulados a fazer, a tomar ela, é a decisão de escolher quem vai ser o presidente do país. E nesse vídeo de hoje, eu quero colocar de maneira muito detalhada, de uma vez por todas, independente da sua idade, independente da sua posição social, independente da sua formação acadêmica. Nesse vídeo de hoje, você vai entender de uma vez por todas, em um espaço curto de tempo, o como que é o funcionamento da economia do nosso país. Você vai entender de maneira muito esclarecedora o quanto é importante essa primeira decisão, a mais importante de todas, que é a escolha de um presidente do nosso país. E esse vídeo, ele não é caráter político, eu não vou citar nomes aqui, não é o objetivo de citar nomes de político nenhum, isso é independente de quem está no poder, no comando da nação. E o quanto que isso pode impactar de maneira positiva ou negativa o destino do nosso país. E nesse vídeo hoje o título é muito claro. Por que o nosso país é um país considerado muito rico? Você provavelmente já deve ter ouvido falar. O nosso país é uma terra abençoada. Tudo que joga lá na terra nasce. O nosso país é um país de muitas abundâncias, seja as naturais e etc. Mas o porquê que o nosso país é muito rico, mas sempre permanece na mesma, comparado à riqueza que o nosso país tem, comparado ao estoque de riqueza que o Brasil possui, por que é um país considerado pobre? Então, nesse vídeo hoje, você precisa entender de uma vez por todas como que é o funcionamento dessa engrenagem que é a economia. Infelizmente ou felizmente, abaixo de Deus, que manda aqui é o dinheiro, é o poder de compra. Não existe nenhum outro meio que substitua o poder de compra, independente do ativo que seja, no caso aqui, do dinheiro. Enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos nesse corpo terrestre, estaremos sujeitos ao dinheiro. Se você tem dinheiro, você tem poder de compra. Se você não tem dinheiro, você não tem poder de compra. Falando melhor assim, se você tem dinheiro, se você tem recursos em abundância, você tem a prosperidade. Se você não tem os recursos em abundância, você tem a escassez. E o porquê que é muito importante essa decisão a cada 4 anos? A cada 4 anos, nós precisamos exercer o voto. E ele é tão importante, muito importante, porque quando a gente escolhe o presidente do país, quando a gente decide quem vai ser o comandante do país, a gente entrega chaves preciosas e poderosíssimas na mão desse presidente. Porque o presidente é o que vai dizer, o presidente é o quem vai escolher como será feita a engrenagem do país. E esse vídeo a gente vai detalhar de maneira muito prática, objetiva e rápida como que isso funciona. E esse vídeo vai te trazer a você fazer um esclarecimento, você fazer uma reflexão interna, a tal ponto que a partir de hoje, deste vídeo, você vai ficar atento nas suas decisões, nas suas escolhas, você vai saber qual que é a posição que você se encontra na sua vida pessoal diante dos fatos que está a economia brasileira, como que isso pode te ajudar positivamente ou não. Então fique conosco até o final. Se você já não deu o seu like, dê o seu like, que eu tenho certeza absoluta que esse vídeo vai te agregar muito valor, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Indo para o básico, você sai para escolher quem vai ser o seu próximo presidente, e esse presidente, após ser eleito, ele vai escolher os seus ministérios. E um dos ministérios mais importantes é o Ministério da Economia. O presidente eleito, ele vai compor esse ministério. E ele vai escolher quem vai ser responsável, quem vai estar no comando das decisões e do destino
do país, que é através do Ministério da Economia. E sabemos que, ao ele escolher esse suposto ministro da Economia, a gente sabe que, dentro do âmbito político, existem parcerias com chaves antes de o presidente ser eleito, que ele precisa respeitar esses acordos internos dele. Que acordos são esses? Acordos assim: olha, se você me apoiar, se você me ajudar na campanha, quando eu for eleito, eu vou te dar um cargo. Isso não funciona só no Ministério da Economia. Isso funciona em todo o organograma, isso funciona em toda a engrenagem que composta os ministérios de um país. É por isso que a maioria das vezes os ministérios escolhidos não é escolhido pela só competência que aquele ministro tem. Não é escolhido pela graduação ou pelo nível de capacidade que ele tem dentro daquele cargo. Muitas das vezes é escolhido através desses acordões que são feitos antes da eleição. Então, é por isso que nós vemos a economia, às vezes, de um país pode estar em ruínas, porque a pessoa responsável que está lá, nesse comando, vamos dar um exemplo da economia, ela não tem a total competência, ela não tem o potencial necessário, a graduação, a expertise necessária, ela não foi escolhida por esse nível de potencial e de capacidade de gerir aquele ministério. Ela foi escolhida por parcerias, muitas das vezes. Então, esse peso atrapalha em decidir quem de fato é competente ou não. Um exemplo: olha, eu sou hoje presidente, mas eu quero te escolher, quero te fazer um convite para você ocupar esse cargo muito importante, porque eu percebo que na sua trajetória, na sua carreira, você tem competência, você tem potencial para trazer um bom desenvolvimento. Se de fato fosse dessa maneira escolhidos os ministérios, provavelmente nós teríamos uma prosperidade em todos os ministérios dentro de um país. Mas, infelizmente, não é desta maneira que acontece. Infelizmente, o peso da parceria, o peso dos conchavos que acontece antes da eleição, atrapalha em, de fato, escolher uma pessoa não pela meritocracia, porque ela merece, pelo nível de competência, mas sim pelos acordos que foram feitos, ok? Então, é muito importante, o primeiro passo, você fazer a sua escolha, que é a escolha do presidente, arrisca, sem puxar para nenhum tipo de viés, porque esse presidente desse país, ele vai tomar, de fato, as decisões cujo o nível de caráter, o nível de influência, o nível de expertise que ele tem dentro da sua trajetória. Então, o primeiro passo, o presidente do país, ele tem o direito e o dever de nomear todos os seus ministérios. E ele vai nomear o ministério mais importante de uma nação, que é o Ministério da Economia. Ele vai colocar o seu primeiro ministro da Economia. A segunda pessoa mais importante é o presidente ou a presidente do Banco Central, o Bacen. Essa é a segunda nomeação, tão quanto importante quanto o Ministério da Economia. Ou seja, o Ministério da Economia é um composto de nomeações. E o primeiro nome a seguir, depois desse Ministério da Economia, é o presidente ou a presidente do Banco Central. E essa pessoa também é escolhido ou escolhida pelo presidente da República. Olha só o peso importantíssimo quando você vai decidir quem será o próximo presidente do país. Uma observação que eu quero deixar aqui é que o presidente ou a presidente do Banco Central, ele precisa ou ela precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Ou seja, o presidente da República, no caso o presidente do Brasil, ele indica, ele nomeia, ele intitula o Ministério da Economia, depois ele vai fazer a sua segunda escolha, que é o comando, né, quem vai estar na frente da presidência do Banco Central, só que essa presidência ela precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Então, veja bem, a cada passo que é feito a nomeação do Ministério da Economia, escolhido pelo presidente da República, ele faz a escolha do presidente do Banco Central, porém, entretanto e todavia, ele precisa ser aprovado
pelo Senado Federal. Então você entende que quando a gente fala sobre economia, sobre estudo da economia, e é um assunto muito amplo, várias variáveis e vertentes, que é uma engrenagem. Eu costumo dizer que a economia é uma engrenagem, um organismo vivo, que está interligado diretamente em toda a sociedade, e os pontos de interligação está diretamente na política. Então, por isso que é importante, mesmo você não gostando de exercer o ato de entender e aprender e decidir situações relacionadas à política, seja em qualquer nível, em qualquer âmbito, seja em qualquer evento político, você precisa, no mínimo, entender. Você precisa, no mínimo, saber, ter algum tipo de esclarecimento, porque a política, ela vai decidir, de fato, o norte, o destino de uma economia de um país. Então, essas duas ciências, que é a ciência política e a ciência econômica, elas se somam, elas se sobrepõem, elas estão ligadas, são duas ciências que estão intrinsecamente ligadas no seu núcleo. Então, é importante, sim, todos nós, eu e você, exercer com muito esclarecimento o ato de decisões que interferem na política, porque é isso que lá na ponta, quando você, no decorrer desse vídeo, você vai entender, lá na ponta, no seu consumo do produto, no seu crescimento de patrimônio, no seu poder de compra, lembra que eu falei do seu poder de compra? Ele está 100% diretamente ligado ao que eu estou falando agora, que são as decisões desses ministérios, e você vai entender como que tudo isso se sobrepõe, é como se fosse um efeito dominó, ok? E outro cargo que é de extrema importância é o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. É um outro cargo de muita relevância que vai compor todo esse ministério econômico de um país. Esses ministérios, essas nomeações, o Ministério da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, essas nomeações, esses comandos, vai intitular o Conselho Monetário Nacional. E também essa nomeação, que é o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, ele é escolhido pelo presidente e pelo ministério, ou seja, e pelo ministro da Economia. Esses três comandos, como eu disse, essas três nomeações, formam o Conselho Monetário Nacional, e é a partir daí que tudo acontece. Por que eu dou muita ênfase nesse conjunto, nessas três nomeações? Porque o Conselho Monetário Nacional é a maior autoridade dentro de todo um sistema econômico de um país, no caso, dentro do Brasil. E essas três cabeças juntas representam as maiores decisões econômicas de um país. E essas decisões, elas vão impactar diretamente todo o ritmo da sociedade, seja para a prosperidade, para as abundâncias, ou seja, para a destruição, para as percas. Então, olha bem como a gente está fazendo a construção, passo a passo, de quão é importante toda essa engrenagem que até o momento eu estou compartilhando com vocês. Então entenda, pessoal, a riqueza e a grandeza de você entender o conteúdo de um vídeo como esse. E para nós dar continuidade, eu quero te chamar você novamente para você deixar o seu like. E já coloque o seu comentário aí, o que você está achando no momento que você está assistindo esse vídeo. Deixa nos comentários como que está a situação da prosperidade, como está o seu sentimento de poder de compra de como consumidor. Já deixa nos comentários. Olha, Romerão, está complicado, está difícil, não importa o dia, o ano que você está assistindo esse vídeo. Mas já deixa nos comentários como que está a posição atual, como que está o seu sentimento em relação à economia. Seja na maior simplicidade que você entenda. Deixa nos comentários que vai ser muito interessante, porque a gente vai conseguir mensurar comentários atuais, no momento atual, comentários daqui a um tempo e comentários no futuro que vão vir nesse vídeo, para a gente conseguir fazer uma dinâmica de progressão
ou de regressão a partir do momento desse vídeo será lançado no nosso canal, até os próximos que virão assistir esse vídeo. A gente consegue fazer uma dimensão como que saiu a projeção do país da data do comentário X ou a data do comentário futuro. Então, é muito importante os comentários desse vídeo para que a gente entenda a dinâmica que está a economia do país atual que você está fazendo o comentário, ok? Já deixa o seu like, se inscreva no canal para você receber conteúdos relacionados a isso de primeira mão. O objetivo desse canal é realmente desmiuçar toda a parte econômica, o envolvimento que a política tem, as notícias, tudo aquilo que pode te colocar você em posição de vantagem para você tomar suas melhores decisões, escolhas na sua vida, seja em qualquer área que seja. Então, é importante você nos seguir, estar conosco, que eu tenho certeza que esse canal vai ser uma faculdade, vai ser uma universidade. Você não vai precisar buscar em outros canais tudo que você precisa aprender e estar nutrido para suas melhores tomadas de decisão em qualquer área da sua vida que envolve diretamente ou indiretamente a parte econômica, ok? Bom, deixando um pouco agora a parte de presidentes, política de lado, vamos entender um pouco agora como que é o funcionamento, quais são as obrigações, a missão do Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele tem a responsabilidade, ele tem a função principal em manter a estabilidade econômica do país e trazer, junto com essa estabilidade, o desenvolvimento, ou seja, trazer o crescimento econômico e também social. E para que essa responsabilidade, para que essa função aconteça de maneira positiva, eles precisam adotar algumas medidas, eles precisam distribuir algumas funções, deliberar algumas funções, para que essas medidas venham a ser concluídas com eficácia. E como eu e você, como nós vamos sabermos se essas responsabilidades, se esse tripé, essa trilogia está de fato fazendo com que a economia ela está sendo estável ou havendo crescimento? Como que eu e você, consumidor, pessoas da ponta, vai saber se está tendo eficácia nesses cargos tão importantes que compõem o nosso país? E para isso, nós precisamos lançar mão de um nome chamado PIB. Então, o PIB é um indicativo oficial e crucial para que eu e você entendermos para que rumo, para que lado, se o país está indo, se ele está desenvolvendo, se ele está tendo um crescimento positivo, se ele não está tendo um crescimento, se ele está se mantendo estável, ou se ele está apenas inchando, diferente de inchar e de crescer, se desenvolver de fato. Então, o PIB é, de fato, o indicador mais importante para sabermos se essas nomeações, esses cargos importantes, estão cumprindo o seu papel junto ao país. E o que é o PIB? O PIB, a sigla PIB significa Produto Interno Bruto. O Conselho Monetário Nacional, ele quer que o país se desenvolva, ele quer que o país cresça, afinal ele tem essas responsabilidades e essa missão. E para isso ele utiliza o PIB como o seu indicador, ele utiliza o PIB como a sua luneta, como o seu binóculo, como se fosse um binóculo, para saber o destino e o caminhar do país. E o PIB, ele é composto, vamos agora entrar dentro do PIB. O que é o PIB? Você já entendeu que o PIB é Produto Interno Bruto, mas agora nós precisamos entender como esse PIB funciona. E o PIB, ele é composto por consumo, investimento, gastos e uma sigla que nós vamos falar já já, que é a sigla NX. Então, PIB é igual a C de consumo, mais I de investimento, mais G de gastos públicos, no caso, gastos do governo, mais NX. Então, o PIB é composto por essas letras, por essas palavras. Consumo, mais investimento, mais gastos públicos, mais NX. Vamos agora adentrar o que significa cada palavra dessa, para você entender de uma vez por todas como se relaciona e compõe o PIB e por que o PIB é um medidor importante para ver se o Conselho Monetário Nacional está cumprindo
a sua missão, a sua responsabilidade de fato. Antes de nós entrarmos, propriamente dito, dentro do PIB, você precisa entender que o PIB, você consegue medir o PIB não só de um país. Você consegue medir o PIB, existe o PIB de um estado, de uma cidade, PIB de um bairro, o PIB da sua casa. Exatamente isso. E o PIB nada mais é do que o quanto de riqueza esse país, ou este estado, ou esta cidade produz dentro de um intervalo de período. Antes de nós avançarmos, eu quero aqui fazer um parênteses. Entendeu bem? O PIB é a representação de quanto uma nação produz, não o quanto ele tem de riqueza. Aí que vai de encontro ao título desse vídeo. O Brasil, muitas das vezes as pessoas confundem o Brasil, porque o Brasil, nosso país, é um país que tem muita abundância, muitas riquezas, principalmente riquezas naturais. E ali as pessoas confundem essas riquezas, que a gente chama de estoques de riqueza, que não tem nada a ver o quanto que o país produz de riqueza. Então, o PIB é calculado sobre a produção, sobre o potencial que esse país tem de produzir e de se enriquecer dentro de um período. Seja um período de 3 meses, de 6 meses, de um ano. Geralmente, o PIB é calculado trimestralmente. Então, entendeu bem? Não é sobre o que o país tem, e sim o seu poder de produção. E aí que vem a maior confusão do nosso país. O Brasil é um estoque de abundâncias. É um país riquíssimo, mas será que é um país eficaz em produtividade para levar essa produtividade a tal ponto de ter um PIB em crescimento e o país ser um país subdesenvolvido? Então, você já entendeu que PIB é criação de riqueza e não estoque de riqueza. Então, espero que isso ficou muito claro para que quando você se dar conta, olhando para o seu país, ou o seu estado, ou a sua cidade, ou a sua vida, ou a sua casa, você vai saber distinguir, separar muito bem isso. Porque as pessoas confundem. É natural as pessoas confundir. Pô, nós moramos num país rico, que tudo que planta dá, tudo é um país que tem uma natureza exuberante, é um país rico em abundâncias naturais. Ou por que o país não é isso? Por que o país não é aquilo? Por que nós sempre estamos patinando? Por que está acontecendo isso ou aquilo? Então agora você já entendeu e vai conseguir agora fazer uma reflexão se nós estamos no caminho da prosperidade ou se nós estamos no caminho oposto, mesmo estando em um país totalmente rico e abundante. Então eu falei para vocês como que também mede o PIB. Qual que é a fórmula do PIB? Lembra? C, I, G e NX. O PIB, ele tem a sua composição. O que mede o PIB é o consumo das famílias. C, de consumo das famílias. Então é a soma do consumo das famílias, dos investimentos que acontecem, mas dos gastos públicos que acontecem, dos gastos do governo, mas o NX. Quanto mais as famílias consomem, mais o PIB cresce. Quanto mais os investimentos que acontecem por parte das grandes empresas, das grandes corporações também compõem o PIB cresce. E também quanto mais os gastos governamentais, os gastos do governo, também o PIB cresce. Quais são esses gastos? Gastos como a parte da rede pública, construção de escolas, de hospitais, de estradas, trazendo mais viabilidade para que essas instituições, essas empresas tenham condições de produzir mais. E elas produzindo mais, o consumo acontece por si só. Então, a grosso modo, o consumo aumentado, o PIB aumentado, os investimentos das empresas aumentado, o PIB aumentado, os investimentos através de gastos do governo na rede pública, na nação, no país, também o PIB aumentado, mas o NX, que nada mais é do que são as exportações, tá? Menos importação. Então, o NX nada mais é do que a nossa balança comercial, é o saldo da nossa balança comercial. E o que é essa balança comercial? Quais são esses saldos? Tudo que o país vende para fora, que são as exportações, ou seja, o quanto de dólar ou qualquer outra moeda entra no nosso país através dessas vendas para fora,
que são as exportações, menos a importação, quanto que o país demanda, compra de produtos ou serviços de outros países. Então, isso é a nossa balança comercial. Então, a nossa balança comercial é a exportação menos a importação. Isso dá um saldo. Esse saldo é o NX que compõe o PIB do país. E quem faz todas essas anotações, vamos dizer assim, faz todo esse cálculo, esse embasamento, colher todas essas informações do PIB, é o IBGE. O IBGE, então, é um órgão que realmente é responsável por colher todas essas informações do PIB e trazer para a sociedade. Agora eu quero trabalhar com vocês aqui dentro dessa equação do PIB. É importante nós chegarmos até aqui, você entender de uma vez por todas até esse exato momento, porque agora nós vamos trabalhar essas engrenagens que compõem o PIB e o porquê que as medidas da autarquia do Conselho Monetário Nacional precisa tomar certas medidas para que aconteça, que é o que eles querem que aconteça no caso do crescimento do país. Ok? Bom, você deve estar se perguntando, Romero, se o objetivo final é o aumento do PIB, e aumentando o consumo aumenta o PIB, então é simples. É só o governo emitir mais dinheiro, dar dinheiro para as famílias, para a sociedade, com isso elas vão consumir mais, elas vão estar felizes, vai estar todo mundo feliz, aliás, vai estar todo mundo gastando, vai estar consumindo mais, o PIB vai aumentar, correto? Sim, isso acontece. Mas precisamos conversar e alinhar mais sobre isso. Indo só pela via do consumo, dessa maneira vamos colocar artificial, aliás, o consumo foi aumentado, porque, aumentando o consumo, aumenta o PIB, está todo mundo feliz. Mas usando somente essa via e de maneira artificial, não havendo o desenvolvimento equilibrado de toda a equação, né, vamos chegar lá, os preços aumentam porque as pessoas têm mais poder de compra, elas conseguem consumir mais, porém o mesmo produto. E isso traz um aumento do preço. Entenda bem, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que você é um vendedor de roupa, você tem uma loja de confecções de roupa, e você tem ali o seu estoque de roupas que você comprou do seu produtor, do seu fornecedor. Os seus clientes, os consumidores, estão comprando tudo de você, não para de comprar, é o melhor dos mundos, é o que você quer realmente que aconteça as compras. Você liga para o seu fabricante e você fala, olha, os meus consumidores, as pessoas aqui, os meus clientes estão comprando tudo, eu preciso de mais estoque. E aí o seu fabricante fala, eu não consigo mais te fornecer porque a demanda aqui está alta. Eu não consigo mais ter mais espaço fabril, máquinas, eu não consigo mais produzir para você da maneira que eu produzindo porque está aumentado aqui a demanda. Então o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o valor do produto e, consequentemente, você também será obrigado a aumentar esse valor. Então, esse simples exemplo que eu te dei, que é essa incapacidade do seu produtor, do seu fabricante não conseguir te atender devido a ele não ter condições de suprir essa demanda através de um fator isolado que aconteceu no PIB, que é o consumo, nós temos aí um perigo muito grande. O consumo aumentando, ou seja, o PIB aumentando, isso pode até acontecer. O consumo aumenta, o PIB aumenta, mas se as outras variáveis do PIB, isso não acontece de maneira simultaneamente, se essas outras variáveis elas não trabalham de maneira coerente, equilibrada entre si, acontece um fator que ninguém quer ver, que é a infração. E vem cá, ninguém quer saber de infração, muito menos o governo. Por quê? Porque é antipopulista, ou seja, não traz voto. Então, lembra? A função do Conselho Monetário é fazer com que essa engrenagem do crescimento e da estabilidade econômica aconteça, mas mantendo sobre uma meta de inflação aceitável a tal ponto de não prejudicar a ponta do tripé, que é o presidente, que foi ele mesmo que titulou. Então, o Conselho Monetário Nacional precisa ter uma meta de inflação aceitável e o que realmente vai fazer isso acontecer é o trabalho em conjunto equilibrado de toda a composição do PIB. Então, o aumento do consumo ele não pode ser um aumento desacerbado, ele não pode ser um aumento inflado, ele não pode ser um aumento isolado devido o PIB vai aumentar, legal, às vezes a gente vê muito em noticiários, né? O PIB tá isso, tá aumentado, olha só, às vezes passa por um presidente ou até falas populistas, né? Fala que traz aquelas falas bonitas, que traz voto. No meu governo,
o PIB cresceu X. Mas aí você, consumidor, no seu dia a dia, no decorrer desses 4 anos, fala, peraí, eu não vi essa prosperidade, eu não vi esse desenvolvimento, esse crescimento acontecendo, ninguém viu. Porém, entretanto, todavia, precisa ver o core desse PIB, precisa ver o centro desse PIB, como que se foi um PIB inflado por um período, porque lembra lá, o consumo aumenta, o PIB aumenta, mas não é isso que a gente quer ver. Isso traz uma inflação não é bom para ninguém, e é ruim, tão pouco ruim também, como eu disse, para a presidente, para quem está no governo. Okay? O PIB não pode crescer à base somente pela via do consumo, porque isto não é sustentável. Nós acaba termos inflação, e aí uma inflação não regulada ou muito bem organizada pode trazer a ruína de um país, como nós vemos aí vários países, né, num caos tremendo, em ruínas, devido a uma inflação realmente muito grande, muito desorganizada, e sempre começa lá embaixo, um errinho aqui, outro ali, uma vista grossa ali, outra aqui, é uma desorganização que começa a passos pequenos, a passos curtos, quando vai ver, no médio para longo prazo, a destruição de uma economia. Dando um exemplo aí, Argentina e tantos outros países, que não se atentou a esses fatores e levou ali o país perecer por anos e às vezes até décadas. E para deixar um spoiler aqui, né, muito rápido, que o vídeo não fique comprido, o que é uma inflação? Inflação nada mais é do que o poder de compra do seu dinheiro perder, ou seja, você perder poder de compra do seu dinheiro. Um exemplo, vamos supor que você deixa o seu dinheiro na poupança, na carteira de poupança, e você deposita um valor lá, e daqui 1 ano, ou 2 anos, que seja, você resgata esse valor, você saca esse valor, e esse dinheiro não compra mais aquilo que você comprava quando você tinha ele na sua mão antes de você colocar na carteira de poupança. No exemplo, você colocou lá R$100 na carteira de poupança. E daqui a um certo período, você vai pegar R$150. Esses R$150 não compra, mesmo tendo essa valorização que é minúscula que a poupança dá, só estou dando um exemplo, ele não compra os mesmos produtos ou serviços que você comprava lá atrás, um período antes de você fazer o depósito. Isso é perca de poder de compra. E o que ocasiona isso numa moeda é a inflação. A inflação do país vai tirando do consumidor, da sociedade, o poder de compra dela. Ok? E a inflação é uma política monetária desorganizada, desequilibrada, com deficiência ao longo dos períodos. E isso vai trazendo uma grande perca no seu poder do dinheiro. Okay? E quem sofre com isso é toda a sociedade. Já que não vai funcionar aumentando apenas o consumo para aumentar o PIB, talvez a solução seria aumentar o investimento. Afinal de contas, aumentando os investimentos, as empresas terão melhor condições em todos os aspectos internos dela de produzir mais, e aí, produzindo mais, aumentaria o PIB, e isso resolveria o problema, correto? O PIB aumenta com investimento, sim. Porém, precisamos também ajustar e conversar sobre isso. Enfim, aumentando os investimentos das empresas, de fato, sim, traz um aumento muito bom para o PIB, porque, afinal de contas, as empresas com mais investimentos, elas vão ter mais máquinas, com mais máquinas vai ter potencial de produção maior, com a capacidade de produzir mais, com isso vai solicitar, vai demandar mais recrutamento, vai ter mais emprego, as pessoas vão estar mais empregadas, vão trazer, vai aumentar o seu corpo, a sua estrutura fabril, sua estrutura de corporativos de pessoas para trabalhar lá dentro. Com isso, os seus estoques vão aumentar mais, e aí os seus estoques aumentados, elas vão ter condições de ter mais produtos ou serviços disponíveis para a sociedade, e com mais produtos disponíveis para a sociedade, elas vai conseguir reduzir, abaixar o preço dos seus produtos, correto? Correto, porém, entretanto, todavia, como eu falei, precisamos fazer aqui um abre parênteses. Sim, o aumento do investimento junto às empresas, ele é de suma importância dentro dessa composição do PIB, mas vai no mesmo caminho se fizer de maneira isolada, artificial, assim como o consumo. Por quê? O que acontece? Vamos supor que o investimento das empresas, tendo em vista que essa seria a solução
o aumento do PIB, de fato, aumentaria o PIB, mas não é dessa maneira que a gente quer e que deve ser feita. Vamos supor que esses investimentos que acontecem nas empresas venha de maneira artificial, através do governo, injetando, estimulando essa economia, esses investimentos para essas empresas, para que de fato aí o consumo acontece e aí o PIB aumenta. Bom, se vir dessa maneira, o crescimento do investimento junto à empresa sendo estimulada de maneira desacerbada, desequilibrada, como eu disse, de maneira artificial, nós trazemos aí também um problema muito sério para a economia. Vamos dar um exemplo para vocês. Com certeza você já deve ouvido falar ou assistiu sobre a crise de 2008 que aconteceu nos Estados Unidos, né? Ali teve vários problemas, uma crise muito forte que instaurou no sistema financeiro junto ao mercado imobiliário nos Estados Unidos, e ali precisou realmente de o governo intervir. E ali o governo começou a injetar muito dinheiro, muita grana para tentar salvar essa crise que aconteceu. E na prática, o que aconteceu? Muitas empresas faliram, quebraram, bancos fecharam, muitas famílias perderam, quebraram, foram ao pó. E aí foi, na história dos Estados Unidos, foi uma das maiores crises que aconteceu. E o impulsionador dessa crise foi um estímulo artificial de maneira desacerbada que a economia norte-americana fez naquele exato momento. Então, você trazer um investimento não se atentando para as outras variáveis, como aconteceu no consumo, você também pode trazer aí um problema sério, que é uma bolha, fatores que talvez podem ser irreversíveis ou pode ser até reversível, mas a muito longo prazo. Tudo bem, então não vamos mexer no C do consumo, não vamos mexer no I do investimento, vamos mexer no G. Vamos aumentar os gastos governamentais. Aliás, aumentando os gastos, também aumenta o PIB, correto? Correto? E aí, aumentando os gastos, o governo vai construir mais estradas, vai construir mais escolas, e aí vai ter mais emprego, vai ter mais condições das indústrias conseguir produzir mais também, porque afinal vai melhorar as estradas, vai melhorar o transporte, vai melhorar o emprego, vai ter, ou seja, o país vai estar harmoniosamente bem, porque afinal o governo está fazendo estes gastos na rede pública, e ali vai estar tudo resolvido, ok? Precisamos também conversar muito bem sobre isso, e principalmente sobre isso. Lembra que quando se fala gastos governamentais, são todos os gastos, né? Inclusive até os gastos com as lagostas, os gastos, as viagens particulares, os hotéis caríssimos, ou seja, exatamente isso. Todos os gastos entram também no PIB. Todos os gastos entram nessa equação. Se o governo gasta com escolas, com educação, com saúde, com estrada, que é infraestrutura, etc., entra nessa equação? Sim. Mas o ponto certo é que o governo tem, por definição, ter gastos ineficientes. Ele, por si só, tem uma péssima administração dos seus gastos. Porém, é o que vemos aí em todo o histórico de gastos governamentais, não só do nosso país, mas de qualquer outra nação, mas principalmente no Brasil. Se o governo gasta aqueles gastos que eu falei, mais de 400 mil, meio milhão, 1 milhão, às vezes a gente vê números estratosféricos, números exorbitantes, com luxos e com caprichos próprios, ele também vai compor o PIB. Mas o fator realmente muito caótico é que o governo, os gastos, o G que compõe o PIB, ele não gera riqueza. Ele não é um gerador de produtividade, de riqueza. Na verdade, ele é um aspirador e depois um distribuidor. E é aí que mora o perigo. Não só se bastasse o primeiro grande problema que a gente mencionou, que é os gastos desacerbados e que tudo entra na conta, o segundo grande problema é que ele não é um produtor de riqueza e muito pelo contrário, ele é um arrecadador de dinheiro da sociedade, né? Então, como que ele arrecada esse dinheiro? Ele é o que dizer que é um aspirador e um pequeno distribuidor. Então, ele capta da sociedade os recursos financeiros para fazer a distribuição para a sociedade através de construções, de escolas, de saúde, etc, etc. Então, se isso não está de maneira
honesta e de maneira organizada, é o que nós também vimos acontecer aí no longo da história do nosso país. O governo, ele arrecada dinheiro. Como que ele arrecada esses recursos? Ele arrecada através de impostos e através de emissão de dívida, através de dívidas. Então, ou seja, ele não é um produtor, ele é um arrecadador. E ali, ele, com esse dinheiro na sua mão, ele vai fazer o que eu disse, a distribuição. Ele vai fazer melhorias que podem melhorar as benfeitorias que melhoram a qualidade da sociedade. Como eu disse, né, a construção de mais escolas, de hospitais, segurança pública, infraestrutura e tudo mais. Então, se você está vendo na sua cidade, no seu estado, no seu país, essas benfeitorias não acontecer, e você já tem a resposta agora nesse vídeo. É porque está vendo aí uma péssima administração com a arrecadação com esse dinheiro que eu disse. Ele aspira com um canudo muito grande esses recursos através de impostos e de dívida e faz uma distribuição de canudinho para a sua sociedade. E para adentrar um pouco sobre a parte do G, que é os gastos governamentais, e pegando esse ponto específico, que é esse segundo grande, vamos colocar, problema, que é a arrecadação através de impostos e dívida, eu quero fazer aqui um adendo sobre impostos. Geralmente, o que acontece é o seguinte, você vai entender muito bem. Vamos supor que o governo, através das suas leis, ele pega 30% do seu dinheiro como imposto, ou seja, você precisa pagar 30% de tudo que você ganha para o governo, que é os impostos. Você vai continuar pagando esses impostos? Em tese, sim. É uma lei, 30%, tal, etc. Pagando. Mas vamos supor que ele decide arrecadar mais. Por que ele decide arrecadar mais? Porque ele tem urgência, ele quer gastar mais. E aí ele aumenta, agora você tem que pagar 80%, 90% de impostos sobre o que você ganha. Fica 10% com você, 90% você devolve para o governo através de impostos. Você pagaria imposto? Então você consegue entender que existe um limite e um equilíbrio que precisa ter na carga tributária. Por quê? Não necessariamente aumentando a carga tributária vai haver um aumento da arrecadação, porque pode ser que ele aumenta a carga tributária não através de medidas óbvias, lógicas e estudadas, ele pode fazer um efeito ao contrário, ele pode diminuir a arrecadação. Isso através de vários requisitos, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas eu quero deixar claro para vocês que precisa mensurar de maneira muito estratégica e inteligente, ou seja, essas três cabeças responsáveis pela parte monetária, elas têm que estar muito atentas, principalmente nessa parte da arrecadação de impostos, porque é uma parte muito importante, muito crucial dentro do nosso país, porque não envolve só a parte tributária, que é a parte de arrecadação, envolve também ali o governo por si só, ele é um gastador de natureza, o governo quer gastar. E geralmente ele não quer gastar tudo que ele arrecada devolvendo para a sociedade. O certo como os países de primeiro mundo, grande parte da arrecadação devolve para o país, para a sociedade, trazendo para eles melhorias e condições humanitárias muito decentes em todas as áreas, na parte de infraestrutura, segurança, saúde, educação, certo? Ou seja, o certo seria você não precisar de pagar uma escola particular para o seu filho, porque o governo está fazendo uma administração muito boa, te dando uma boa escola, porque ele está fazendo muito bem uso dos impostos que estão sendo arrecadados. Assim também você não precisaria de morar no condomínio, gastar muito caro para ter uma segurança, o carro blindado, etc. Porque, afinal de contas, a segurança do seu estado, da sua cidade, do seu país está muito bem amparada, porque o governo, através da arrecadação dos impostos, está devolvendo de maneira muito eficaz e eficiente, a tal ponto que a segurança está sendo cumprida, ele está realmente cumprindo esse requisito. E também, assim, segue o mesmo exemplo da infraestrutura, né? As estradas são muito bem reformadas, muito bem feitas, a sinalização, porque, de fato, o governo está fazendo um bom uso da arrecadação desses impostos, devolvendo para a sociedade, construindo, dando uma boa infraestrutura. Assim também acontece na saúde, afinal de contas. Você não precisa pagar um hospital particular, porque os hospitais de rede pública são tão bons quanto hospitais particulares, porque a arrecadação dos impostos está realmente sendo de maneira muito bem administrada, a tal ponto que as estruturas dos hospitais públicos são tão bom quanto. Mas, porém, não é assim que nós vemos. Então,
quando se fala do arrecadamento de impostos, dessa organização, dessas medidas de aumentar impostos, para aumentar a arrecadação, isso tem que estar muito bem alinhadas para que isso não mais atrapalhe do que ajuda. Porque a distribuição do dinheiro, geralmente, ela é péssima. Porque geralmente o governo mais gasta com os seus próprios interesses ou de maneira desorganizada, desperdiçando o capital extraído da sociedade através de impostos, e ali ocasiona um PIB aumentado, mas não porque o país foi desenvolvido, mas inflado, né? Porque esse PIB está inflado, porque os gastos também entram, mas esses gastos não estão sendo revertidos para a sociedade a tal ponto de nós termos uma sociedade em todos os setores da vida organizada. Okay? E segundo a OCDE, o Brasil é um dos países que mais tributa a produção. É um dos países que tem o maior número de cargas tributárias sobre a sociedade. Ou seja, o tanto que o governo arrecada através dos seus impostos, nosso país deveria ser um país igualitário a um país de primeiro mundo. Isso sem contar com o estoque, lembra no começo do vídeo, com o estoque de abundâncias e riquezas em várias áreas que o nosso país tem, seja naturais, seja industriais, etc. Então, por isso que é importante sempre ter uma reestruturação tributária, né, através de reformas tributárias, né? Geralmente você também sempre ouve falar aí, às vezes no noticiário, seja na televisão aberta ou seja nas redes sociais, sobre reforma tributária, temos que fazer reforma tributária, que são tentativas que o governo tenta encontrar junto com esses ministérios para que se cumpra a sua meta fiscal, a sua meta tributária, e que tudo aconteça de maneira a qual a missão dele, né, que é manter ali o crescimento e a estabilidade econômica aconteça. Você consegue entender a importância do PIB e o impacto que isso tem diretamente em toda a parte da sociedade, no seu dia a dia, nas suas decisões? Então, esses são os dois problemas, os dilemas que temos aí nessa parte de tributária, né? O problema número 1, que é o governo, ele tem gastos ineficientes, ou seja, ele gasta mal. Ele gasta muito e gasta ainda mal, gasta errado, ok? E o segundo problema, né, o segundo dilema, é que essa arrecadação, uma arrecadação muito errada, muito desequilibrada, uma arrecadação muito ineficiente, que acaba aí prejudicando os mais pobres, que é o que a gente sempre vê ao longo do histórico do nosso país. Lembra que eu falei sobre emissão de dívidas? Né? O Brasil é considerado um país gastador, um país que está sempre correndo atrás de tampar aí os gastos que sempre é maior. E ali, como ele tem a sua estrutura, a sua cultura, a sua péssima educação de gasto, ele precisa ter dívidas, ele precisa contrair dívidas, ele precisa emitir dívidas para poder suprir esses gastos exorbitantes que acontecem aí dentro da sua estrutura econômica. Então, para poder conseguir manter esses gastos, não se fosse só gastos devolvendo para a população, né, a conta, a matemática fecha, mas o problema é que o governo gasta tanto, a nossa política, a nossa cultura, o sistema educacional dos dirigentes do governo, no caso ali, os cabeças-chaves que eu citei no vídeo, isso é tão péssimo, é sempre a mesma, entra 4 anos, sai 4 anos, sempre um deixa o problema para o próximo. Por quê? Muitas mudanças para acontecer no país, essas mudanças que deveriam fazer para que o país colhesse, quem vai colher essas mudanças se um governo vier a fazer, às vezes não vai ser ele mesmo. E tem resultados da mudança se for colocada, vai acontecer daqui 8, 10, 15 anos. Então a maioria dos governos, quando entra, no caso falando dos presidentes, ele fala assim, para que eu vou gastar nessa estrutura do país, sendo que o resultado é tão longo prazo de colheita, que às vezes eu não vou estar aqui mais dirigindo o país e quem vai colher esses frutos é o outro presidente que vir, então não vou fazer. Então ele prefere fazer aqueles gastos populistas para o povo, e o povo acreditando que tudo está bem, porque afinal é uma benfeitoria de curto prazo, que são através de bolsas, através de dar dinheiro para a sociedade, através de certas medidas que a gente vê, não vou entrar nesse ponto, porque são resultados rápidos, mas, e deixa o problema para os próximos presidentes. Então sempre os presidentes
sempre os governantes estão deixando de fazer de fato, as muito benfeitorias que de fato podem mudar a nação, sempre vai deixando para o próximo. Por quê? Como o resultado é tão longo prazo, e às vezes o presidente que está fazendo essa mudança não vai colher, ele acaba não fazendo. Ele prefere optar por fazer mudanças de curto prazo, que é o que a sociedade está vendo, é o que a sociedade já está vendo, colhendo e está tendo. Isso já traz resultado rápido. Esse resultado rápido traz o populismo para o presidente, ou seja, traz voto para ele. Então fica sempre nesse ciclo. Entra presidente, sai presidente, entra presidente, sempre fazendo essas mudanças de curto prazo, que não levam o crescimento do país para lugar nenhum, só aquele pequena enxada momentânea, e sempre largando as grandes mudanças de estrutura para o próximo presidente fazer. E aí entra o próximo presidente, pensa da mesma maneira, fala, eu não vou investir nesses lados do país, porque vai demorar muito para se concluir, às vezes eu nem vou estar aqui, e quem vai receber os créditos disso vai ser o outro presidente que vai estar, então também não vou fazer. E ali é o que nós vemos em um longo histórico do nosso país acontecendo. Então isso é um fator cultural, educacional, que está entranhado aí dentro da nossa política, né, do nosso país. E a economia, ela mostra tudo isso, como nós estamos vendo pelo simples fato do PIB, né, a composição completa do PIB, e quem são os responsáveis por esse instrumento acontecer com eficiência ou uma ineficiência, e também como você, sociedade, eu e você, vemos tudo isso, se de fato está sendo concluído com eficiência ou não. Resumindo, devido o governo sempre gastar mais do que ele arrecada, ele precisa ter mais impostos, impostos exorbitantes, ele precisa emitir dívidas, ou seja, ele precisa emitir títulos, se financiar através dos investidores, né? Ou seja, trazer investidores a comprar os seus títulos públicos para ele ter mais dinheiro, para que junto com os impostos ele conseguir bancar toda essa estrutura, essa máquina de dinheiro que realmente o país tem através dos seus gastos. Ou seja, para manter toda essa máquina que gasta muito, ele precisa sempre estar aumentando seus impostos, ele precisa sempre estar atraindo investidores através dos seus títulos públicos para conseguir manter essa máquina. Esse é o problema do país. Ele mais gasta do que arrecada, e para manter esses gastos, que são cada vez maiores, grandes, exorbitantes, ele precisa emitir títulos, ele precisa contrair dívidas, se endividar, ou seja, pagando um prêmio, uma rentabilidade através dos seus títulos públicos para os investidores, para ter mais dinheiro junto dos impostos, para manter esses gastos dele. Quanto mais o tempo passa, mais o governo precisa retirar dinheiro da sociedade para financiar toda essa engrenagem de gastos. Não para devolver para a sociedade, e sim manter esses gastos sempre crescentes. Como a gente chama isso de déficit ou de superávit, né? Quando você vê esses dois termos, o governo, nosso país está com déficit ou está com superávit, ou seja, o déficit é o país está mais tendo saída, mais gastos do que arrecadação, ou seja, a conta está negativa. Quando você ouvir o termo superávit, é que o país está no positivo. A arrecadação, a entrada está maior do que a saída. Então, recentemente nós vimos aí nos noticiários, você provavelmente também viu, né? O governo está aí com uma reforma do arcabouço fiscal para poder cumprir a meta do déficit do país, né? Também você já deve ter ouvido o termo aí no governo passado. E nós fechamos o ano ou fechamos o período com superávit. Então, ou seja, agora você já entendeu de bate-pronto o que é um déficit de um país ou o que é um superávit de um país, ok? Tá bom, vamos resolver o nosso PIB mexendo na balança comercial, mexendo no NX. Vamos incentivar o crescimento do nosso NX, que a gente cresce o PIB. Também é certo dizer isso, mas precisamos fazer um abre parênteses aqui também. Vamos dizer que o Brasil, o país, agora vai exportar tudo que produz. Tudo que a gente produz, vamos exportar, vai ter muita entrada de dólar no país, e com isso o PIB vai aumentar, e todo mundo feliz da vida, e aí a economia vai estar voando, legal? Okay? Mas, na prática, não é assim que vai acontecer. Quando você for lá no açougue, vamos falar o vendedor, o frigorífico, que produz ali, na parte agrícola aqui, o frigorífico vai exportar tudo que produz
para a China ou para qualquer outro país. Vai sim entrar mais recursos, ter mais liquidez vindo de fora, mais dólar entrando no país, legal. Mas quando você for no açougue, a inflação também vai estar lá nas alturas. O que eu quero dizer com tudo isso é que não existe fórmula mágica para que a nossa economia se desenvolva de maneira sustentável. Não é fácil, não é simples como bem você talvez imaginava. Não existe uma varinha mágica, não existe ali nada que você vai lá puff, e mexe aqui e está tudo resolvido. Ah, não, vamos agora mexer aqui que está tudo resolvido. Não. É muito mais complexo que a gente imagina do que você imagina. Para fazer com que uma economia cresça de maneira sustentável e ela se desenvolva de maneira sustentável, é preciso haver um equilíbrio sobre esses componentes que representam o PIB. É preciso haver um equilíbrio do consumo, mais o investimento, mais um equilíbrio também dos gastos do governo e também um equilíbrio muito bem elaborado e organizado, vendo, né, primeiramente, o impacto que vai ter internamente na hora de fazer a exportação. Não adianta também exportar tudo que produz e não conseguir atender o mercado interno e a gente demandar mais do externo, ou seja, o fabricante de carro, ele vai vender carro, tudo que ele produz de automóvel ele vai vender para outro país. Afinal, ele está ganhando mais, o outro país está pagando mais e melhor para ele. Mesmo colocando ele os impostos, as taxas dessa importação versus exportação para ele, para esse fabricante, para ele vale a pena, vamos colocar assim um exemplo. E ele deixa de atender o país. Aí o país também é um consumidor de automóveis. E aí ele vai consumir desse outra pessoa de outro país do automóvel, porque não está tendo, os fabricantes não estão suprindo a parte local. E aí ele vai pagar mais caro. Ou seja, esse formato, de maneira desajustada, desequilibrada, não atendendo e atentando os princípios do consumidor interno, pode também fazer que, com uma balança comercial desequilibrada, pode haver a ruína de um PIB do país. Então, é um equilibrar de pratos sobre a valeta, né? Você está cuidando desse prato nessa valeta para não cair, equilibrando ele, mas também se atentando, equilibrando esse outro prato nessa outra vareta para o prato não cair. É o equilibrar de pratos em várias varetas, porque se um cair ou se o outro ameaçar a cair, realmente atrapalha todo o composto. Então, sobre essa organização do equilíbrio, eu até dei um exemplo, uma ilustração sobre o equilibrar dos pratos na vareta, é uma representatividade do equilíbrio de toda essa equação, de todo o composto que compõe o PIB. E aí é o responsável para que tudo isso aconteça, esse equilibrar de pratos na vareta, para que tudo isso funcione, é a função do Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional, através dessas nomeações, através dessas três cabeças, vai fazer todo esse equilíbrio, toda essa organização fluir de uma maneira que não prejudica nenhum ponto A, nenhum ponto B, que também não ocasiona uma infração desacelerada, também uma defração também é prejudicial. Então, essa é a função do Conselho Monetário Nacional. É trazer um crescimento, é fazer com que o PIB cresça de maneira sustentável a tal ponto de fazer com que a sua economia se desenvolva ou se mantenha estabilizada. Com isso, trazendo um país cada vez mais próspero, um país cada vez mais rico. E tudo isso que a gente conversamos se resume em um único ponto: estabelecer a meta de inflação. Essa é o pivô central do Conselho Monetário Nacional. É manter a meta de inflação equilibrada e ajustada. E para isso ele precisa estar atento a todos esses atributos que compõem o PIB. Você já deve ter ouvido falar sobre meta de inflação o tempo todo, né? Agora você entendeu. Então, o responsável principal é o Banco Central. Lembra? O Banco Central é um desses três cabeças. Então, o Conselho Monetário Nacional, que é composto por esses três pilares, lembra? É o Ministério da Economia, o agente lá, o ministro da Fazenda, o ministro especial da Fazenda, que é indicado pelo Ministério da Economia e pelo presidente, e o presidente ou a presidente do Banco Central. Então, a função de manter a inflação organizada e equilibrada é o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional, através de políticas monetárias, vai fazer ajustes para que o Banco Central
cumpra sua meta. Então vai falar assim para o Banco Central, Banco Central, a sua meta de inflação para este ano, para tal período, é um exemplo de 4%. O Banco Central, ele tem a responsabilidade de cumprir essa meta. Às vezes ali um percentual para mais, um percentual para menos, mas essa é a função principal do Banco Central. E para que essa meta se cumpra, será através de políticas monetárias que o Conselho vai fazer para que se conclua essa meta colocada, imposta por eles mesmos, para que o Banco Central se cumpra. Porque o interessante é, crescendo o consumo das famílias e crescendo os investimentos das empresas, essas duas pernas, essas duas áreas crescendo, automaticamente vai aumentar a arrecadação, e com a arrecadação aumentada, vai ter mais condições do governo ter caixa para poder fazer mais melhorias na sociedade, né? O certo é isso, esse é o correto. Então, ou seja, as políticas monetárias vai trabalhar com a necessidade havendo nessas pernas, nesses setores, para que realmente eles estejam no controle de uma inflação. Ou seja, a inflação, ela precisa ser controlada, ela é uma missão, ela é uma meta do Banco Central, para que essa inflação esteja sempre no equilíbrio, na meta imposta pelo Conselho, eles trabalham com as políticas monetárias. Então, as políticas monetárias, através de injeção de liquidez, vai trabalhar nas necessidades desses setores, consumo, investimento, etc., para que a inflação esteja oscilando, ou atingindo, ou buscando a meta colocada pelo Conselho para que o Banco Central se cumpra. E também o oposto acontece da mesma maneira, né? Precisa de enxugar essa liquidez, tirar esse dinheiro em circulação, que o Banco Central, através das suas políticas monetárias, vai fazer para que realmente mantenha a inflação na meta deles. Então, para isso, eles vão tirar dinheiro de circulação, enxugar, tirar a liquidez. E aí, acontecendo isso, vai diminuir o consumo, vai diminuir os investimentos. E aí, vai também influenciar a inflação. Ou seja, tirando a liquidez, tirando o dinheiro de circulação, vai ter menos poder de compra, com menos poder de compra vai ter menos consumo, com menos consumo as empresas não vai ter condições de investir, vai estar pagando menos, vai ter, às vezes, mandando gente embora, vai ter o desemprego, e ali isso vai mexer com a inflação, se a meta do Banco Central, através de suas políticas monetárias, reduzir essa inflação. Então essas políticas vão ser tomadas. Então, ou seja, é um trabalhar, as políticas monetárias têm a função de manter a meta da inflação naquela meta que for imposta pelo Conselho Monetário. Então, para que isso aconteça, eles vão mexer na parte monetária do país, através de suas políticas, tirando, enxugando liquidez ou injetando, colocando dinheiro em circulação. Ok? O segundo caminho, como eu já mencionei, é a política fiscal. A política fiscal tem a descrição de trazer como será feito a arrecadação e os gastos do governo, né? A política fiscal, ela vai então trabalhar com a contribuição do G. Quando se fala de política fiscal, estamos falando de gastos do governo. Então, dependendo das orientações que vêm de Brasília, que vem lá de cima, serão tomadas as medidas fiscais do país. Peraí, a gente precisa aumentar algum imposto, melhorar algum imposto, tirar algum imposto, criar um novo imposto? Então, ou seja, através das políticas fiscais que serão tomadas as decisões juntos aos impostos, ou seja, junto à arrecadação, ou seja, como que a gente vai arrecadar, quanto a gente precisa arrecadar e como a gente vai gastar, quanto a gente precisa gastar, ou seja, devolver para a sociedade. Um outro caminho que também vem coordenado pelo nosso Conselho Monetário Nacional são as políticas cambiais. A política cambial, ela tem a missão, ela descreve como o nosso banco, o Banco Central, vai lidar com a nossa moeda, o real, junto às outras moedas, as economias dos outros países. Ou seja, a política cambial, ela tem uma relação direta, como ela vai interagir, quais são os negócios que ela vai tomar, demandar ou retrair, através, junto às outras economias de outros países. E isso vai diretamente interferir na nossa última perna, nossa última etapa do PIB, que é a nossa balança comercial, que é o NX. Então vocês percebem aonde eu estou querendo chegar? Que o Conselho Monetário Nacional, que é através desses três cargos importantes, que é o presidente ou presidente do Banco Central, o Ministério da Economia e o secretário especial da Fazenda, e as decisões que eles precisam tomar para que tudo isso aconteça. Tudo isso, então, impacta a nossa economia.
E quem é que vai executar isso é o Banco Central, através das suas políticas, política monetária, política fiscal. Então você percebe que está tudo interligado. Então a Fazenda é responsável por arrecadar, por receber esses tributos. A Secretaria do Tesouro Nacional é responsável por fazer o repasse desses tributos recolhido pela Fazenda para todos os ministérios, através aí, de medidas, de deliberações feitas por todo o conjunto aí pelos governos. Um exemplo, quando teve o auxílio emergencial de R$ 600 na época da pandemia, ali foi empregado uma política fiscal que se fez necessário naquele período de pandemia. Isso compõe diretamente um impacto no PIB. Tanto é que nós vemos nessa época da pandemia, que foi 2020, 2021, exatamente isso, nós tivemos um PIB praticamente 11% negativo, que impactou diretamente o PIB. Tanto é que nós tivemos um dos PIBs mais baixos nos últimos 30, 40 anos no Brasil, foi na época da pandemia. Enfim, pessoal, eu tentei trazer para todos vocês o porquê que o nosso país é rico, porém permanece pobre. Eu vou deixar você fazer as suas próprias conclusões, as suas próprias reflexões através desse vídeo. Peço que você reveja novamente. É muito importante você entender o conteúdo desse vídeo, porque isso traz você a tomar decisões importantes no seu dia a dia, em várias situações da sua vida. Mas também eu quero dizer que os impactos negativos que o nosso país tem através do seu governo, através das políticas e dos seus ministérios, ele não vai decidir o sucesso da sua vida ou vai decidir a destruição da sua vida. Você é tudo aquilo que você pensa, fala e faz. Então, sim, vai ser através de como você trata o seu entendimento, quais são o alimento que você está trazendo para o seu mindset, o que você está lendo, quais são as pessoas que você mais conversa, com quem você está se alimentando, o que você deixa entrar mais dentro de você. O que você fala também é muito importante. Você é uma pessoa que realmente delibera muita coisa ruim, negativa ou não? Qual que é o seu entendimento? Como você enxerga o mundo? Como você enxerga a sua vida? Quais são as suas próprias reflexões a tal ponto de impactar o seu poder de fala? E também as suas atitudes. Então, ou seja, o teu sucesso ou o teu fracasso, não necessariamente o país pode influenciar. Ele pode sim te apoiar, te ajudar, contribuir. Mas se você vai ter sucesso, se você vai ter resultado, se você vai ter fracasso, vai depender do que você come, do que você bebe, do que você pensa, do que você fala, do que você faz. Faz uma reflexão com você mesmo. Não deixe que o país, da maneira que ele esteja, bom ou ruim, influencie os seus resultados, influencia, seja positivo ou negativo. Então, mas esse vídeo é um vídeo para que você faça uma reflexão, para que você tenha a ciência de como que funciona toda a engrenagem, todo esse organismo vivo. E você tirar o melhor e maior proveito disso para você e para as pessoas que você ama, ok? Deixa aqui nos comentários se você quer ver vídeos, mais conteúdo semelhante a esse. Se você não curtiu, curte, comenta, toca no sininho, nos ajude a crescer esse canal, levar essa mensagem para o maior número de pessoas. Vê as pessoas que você ama, pessoas importantes que você tem na sua vida, que precisa aprender, entender melhor como que está o país dela, como que tudo funciona. Encaminha esse vídeo para ele ou para ela, ok? Conto com o seu apoio, espero ver você nos próximos vídeos. E até lá, e é no topo que você merece estar. Um abraço, tchau, tchau.